página 87 do nosso livro. Vamos fazer a leitura agora de Lucas 19, versículo 41 até 44. Que diz o seguinte, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos, neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Fica sempre aquela pergunta, né? Por que está encoberta aos olhos? Nós sabemos que Deus, ele não tira a visão de ninguém, tá bom? Deus não tira a visão de ninguém. Mas o ensino que eles tinham era tão limitado que fazia com que essa paz de Israel estivesse encoberta aos olhos deles, tá bom? E até eu sempre comparo com vocês, os dias que Jesus veio ao mundo é muito parecido com os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Que confusão doutrinária que nós estamos vivendo no mundo. A todo momento a minha esposa, então, ela fica vendo diversos vídeos e às vezes ela traz algumas notícias, assim, algumas coisas absurdas, né? De envolvimento de cristãos com política, de pregação de pessoas na internet. Então a quantidade de heresias que é pregada, e eu sempre falo o seguinte: por que dessas heresias? Isso é um trabalho do inferno para que o ímpio, irmãos, o ímpio olhe e fale assim: a confusão é generalizada, eu não vou participar nunca do cristianismo, os discípulos de Jesus não se entendem. E eles acabam usando isso, ou Satanás influencia eles a concluir isso, e eles então desacreditarem nas palavras de Jesus. Não era para desacreditar, porque Jesus falou que isso aconteceria. Viriam muitos falsos profetas e falsos cristos. E em nenhum outro momento da história nós vemos se cumprir em tão grande quantidade, porque nós vemos aí no YouTube, nos meios de comunicação, a todo momento, heresias, heresias e heresias. Essas heresias vão fazendo com que a sã doutrina fique encoberta aos olhos dos homens. Versículo 43. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Depois Jesus vai falar um sermão profético em Lucas capítulo 21, aqui ele está no capítulo 19, faltam 5 dias para a sua morte. Mais próximo da sua morte, ele vai falar um outro sermão profético detalhando mais essa palavra dele aqui, que fala da destruição de Jerusalém. Essa profecia se cumpriu. Ela se cumpriu no ano 70. Quando nós formos estudar os 2 sermões proféticos de Jesus, nós veremos que que é Lucas 21, ele se cumpriu na história. Jesus Cristo fala de Jerusalém sendo destruída e sendo pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumpra. E já o segundo sermão profético, que é o de Mateus, ele já fala da grande tribulação, fala de um futuro, falando dos nossos dias, né? Falando do futuro, tá bom? Então esses 2 sermões proféticos que ele vai pronunciar dão destaque exatamente a isso. No comentário abaixo eu digo: não deixarão pedra sobre pedra. Cumpriu-se em 70 depois de Cristo, com a invasão do general romano Tito em Jerusalém, e este disse aos soldados que havia ouro escondido entre as pedras do templo, e quem encontrasse poderia ficar com o ouro. Os soldados escavaram tudo, não ficando pedra sobre pedra, ou seja, a destruição foi completa. Um
dos poucos que restou, não era uma parede do templo especial, era os muros, né? O muro das lamentações que tem hoje, foi construído por Herodes, era um muro lateral. O templo em si, ele foi totalmente destruído. Para vocês terem ideia, não se tem certeza hoje de onde ficava o templo. Porque aquele ali era um muro, tá bom? Mas em qual lado estava o templo? Porque a cidade foi destruída e reconstruída, e joga entulho e constrói sobre esse entulho diversas vezes. Então tem locais hoje em Jerusalém que está assim a 18 metros, 10 metros do local onde Jesus andou. Tanto que tem muitas pessoas que vão, às vezes, em Jerusalém, e alguns falam o seguinte: você está andando nas pedras onde Jesus andou. Mas, historicamente, é sabido que é muito difícil você pisar na pedra que Jesus pisou, porque aquelas pedras elas foram sobrepostas. Tem alguns locais que os escavadores acharam que sabemos hoje que são realmente pedras dos dias de Jesus, mas é raro, tá ok? É raro.